O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: não entres no povoado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta algumas imagens um pouco, talvez não tão comuns para nós. Nos mostra Jesus fazendo um milagre pela metade, ou fazendo um milagre aos poucos, e nos mostra uma atitude que para nós é um pouco estranha, novamente dizendo, isto é, ele cospe nos olhos daquele cego. Então aqui nós precisamos compreender o significado, né? Porque Jesus, ele usa a saliva como um veículo de cura, como um veículo de milagre para curar a cegueira daquele homem. Primeiro, meus santos, na Sagrada Escritura, o Espírito Santo, a Ruá de Deus, é o hálito de Deus, é o sopro de vida de Deus. E a saliva, na compreensão do povo de Deus, é o ar em estado líquido, é o Espírito, é a Ruá em estado líquido. Então dizer que Deus sopra nas narinas do ser vivente, né, daquela criatura, para torná-la um ser vivente, e dizer que Jesus cospe nos olhos do cego, é a mesma coisa, é dizer que Deus infunde o Espírito Santo. Então a imagem não é comum para nós, mas é uma maneira, né, uma maneira concreta, uma imagem de que Deus se utiliza para dizer que Ele comunica o Espírito àquele cego, para lhe dar a luz interior. Porque é claro, meus irmãos, que a finalidade de nosso Senhor não é simplesmente conceder a vista, conceder o dom da visão humana, mas é trazer aquele homem, aquele cego, trazê-lo à fé. E diz então que aquele homem trazido por outras pessoas, nós aqui poderíamos ver também um sinal da responsabilidade do cristão de conduzir outras pessoas a Deus, de conduzir pessoas que não têm o dom da fé, que não têm o dom da visão espiritual a Deus. Então, de nós nos arguirmos, de nós nos perguntarmos a respeito da nossa missionaridade. É um ponto sobre o qual eu venho batendo muitas vezes. Isto é, você é missionário, você é apostólico, ou você é um cristão católico acomodado que pensa cuidar apenas da sua alma. Porque, digo pensa, porque não está cuidando bem. Porque se nosso Senhor diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho
a toda criatura. Ele diz isso para todos nós e não apenas para os apóstolos. Nós temos missão de evangelizar, de ganhar outras pessoas para Deus, de trazer outras pessoas para a igreja de Cristo. Mas é um ponto que nós poderemos refletir noutra ocasião. Pois bem, então este homem, este cego, ele é conduzido por outras pessoas que o levam a Jesus. Outras pessoas que creem que Jesus pode fazer algo por ele. E diz então que ele é conduzido, Jesus o toma à parte, Jesus quer ter um encontro com ele. Jesus, ele não gosta, ele não dá espetáculos. Então Jesus o conduz à parte, diz que cospe em seus olhos e pergunta: já está vendo? E ele disse: eu estou vendo, eu vejo os homens como árvores que andam. Então aquele primeiro encontro não foi suficiente para curar plenamente aquele homem. Por que não foi suficiente? Porque Jesus não foi poderoso o suficiente para curá-lo? Não. Porque a cegueira daquele homem era um problema muito grande para Jesus? Não. Porque Jesus já realizara milagres maiores, obras maiores. Mas porque a fé daquele cego era nebulosa. A fé daquele homem ainda não era suficiente para Jesus dizer: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai, vai em paz. E Jesus vai dizer depois, não entres no povoado, como que Jesus quisesse dizer: não volte à vida antiga. Mas voltando aqui, a fé daquele cego não era suficiente, por isso o milagre não se realizou completamente num primeiro momento. O cego, por culpa própria, porque não tinha fé suficiente, não era por culpa de Deus, por causa das suas fraquezas e limitações, ele necessitava de um outro toque da graça. Ele necessitava como que de um outro encontro com nosso Senhor, de um outro envio do Espírito Santo. E diz então que Jesus colocou de novo as mãos sobre ele. Versículo 25, Marcos capítulo 8, versículo 25. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele, e ele passou a enxergar completamente, ficou curado. Meus irmãos, é claro que esse milagre que aconteceu, ele tem um significado também para nós, não apenas para este homem, sim, porque isto aconteceu historicamente, mas tem um significado também para nós. Isto é, nós somos, meus santos, aqueles homens e mulheres de uma fé nebulosa, de uma fé fraca, de uma fé imperfeita. Nós somos aqueles que necessitam de um outro toque da graça. Nós somos aqueles que, por causa das nossas fragilidades, por culpa própria, nós precisamos de um outro encontro com Deus. Nós somos aqueles que, por causa das nossas fragilidades, por responsabilidade nossa, precisamos rezar aquele Salmo 137, versículo 8, Existem tantos salmos bonitos, e ele é um desses, dentre, sem sombra de dúvidas. Se eu tivesse que escolher 10 salmos dos 150, esse seria um deles, porque tem tantos versículos que já me fizeram rezar, e que me são tão caros. Um deles, que eu não vou citar agora, o que eu vou citar agora é um outro, mas é este versículo que diz assim: fizestes muito mais que prometestes.
Isto é, Deus sempre faz mais do que promete. Deus é tão bom, Deus é tão generoso, que as suas promessas já são grandes, mas o cumprimento das suas promessas será maior ainda. Quando nós contemplarmos o cumprimento das promessas de Deus, nós diremos, como nós encontramos no Salmo 137, Senhor, fizestes muito mais que prometestes. É como alguém que diz assim, que tem um jardinzinho na frente de casa, 1 por 1, de 1 metro quadrado, e diz assim: eu te dou 100 mil reais para você limpar esse jardinzinho na frente. Diz, misericórdia, gente, que promessa grandiosa, 100 mil reais para limpar esse jardinzinho na frente, ok, eu aceito. E aí, quando ele vai pagar, ele paga 100 vezes mais aquilo que ele havia prometido. Você diz, fizestes muito mais que prometestes. Pois bem, mas o versículo que hoje eu quero fazer menção, é o versículo 8, que diz assim: completai em minha obra começada. Isto é, de você pedir a Deus que Ele, por misericórdia, Ele complete a obra que Ele começou, que por culpa própria não está completa, por culpa nossa não está completa. Porque, meus santos, se nós correspondêssemos à graça de Deus, o nosso batismo já teria nos enchido de graça. Mas nós, por causa dos nossos pecados pessoais, pecados veniais e às vezes mortais, nós vamos destruindo a obra de Deus, a escultura que Deus esculpiu, que Deus criou em nós. Mas não apenas, Deus renova essa obra com o sacramento da confissão. Deus aprimora essa obra, aperfeiçoa em cada Eucaristia. Imagine, meus santos, uma Eucaristia, uma comunhão é suficiente para nos tornar santos por toda a vida. Uma comunhão já seria suficiente para nos fazer perseverar na santidade e entrar no céu. E quantas comunhões já recebemos na nossa vida e ainda não somos santos, por culpa nossa. Então nós, como aquele cego que não foi curado no primeiro momento, porque a sua fé era nebulosa, sua fé não era clara, não era firme, não era uma fé viva, nós iremos então dobrar os nossos joelhos, baixar a nossa cabeça, bater no peito e dizer: completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Isto é, eu peço que Deus complete a obra em mim por bondade dEle, porque eu reconheço que ela não foi concluída por culpa minha, que ela não foi concluída pela minha falta de colaboração com a graça. E aqui eu peço que cada um se enxergue, que cada um se olhe a partir da luz desta palavra e veja como você tem colaborado pouco e mal com a graça de Deus, como você não tem correspondido com tantos bens espirituais que Deus tem concedido a você. Então você, confiando na bondade de Deus, não na justiça simplesmente, porque este é um pedido confiando na misericórdia, na bondade. Por justiça, nós não merecemos pedir mais, mas nós somos filhos, e os filhos pedem coisas aos pais, não fundados na justiça, mas porque são filhos, porque sabem que o Pai é bom, porque sabem que o Pai é misericordioso, e que sabem que os filhos sempre recebem muito mais do que merecem. Então nós pedimos, e aqui eu suplico que vocês peçam, e peçam na oração, peçam agora durante a Santa Missa, peçam depois que receberem a Eucaristia, peçam àqueles
que não vão comungar, peçam àqueles que acompanham pelas redes sociais, isto é, peguem este versículo 8º, entre no seu quarto e faça a sua oração. Completai em mim, Senhor, a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada essa obra que fizeram vossas mãos. Eu vos peço, Senhor, que não fique inacabada esta obra que o Senhor começou, essa obra que as vossas mãos fizeram. E somos todos nós, meus santos, todos nós aqui somos uma obra inacabada. Todos nós aqui precisamos crescer no amor a Deus, precisamos corresponder melhor às graças de Deus, precisamos nos deixar modelar pela graça de Deus. Então peçamos a Deus: eu vos peço, Senhor, não deixeis inacabada essa obra que fizeram vossas mãos. Que seja hoje esta súplica nossa, esta oração feita com toda a confiança, vendo o que Deus fez com o cego, vendo o que Deus fez com os santos, vendo o que Deus fez com tantos homens e mulheres que foram sendo santificados com o caminhar de suas vidas, com a correspondência da graça. Quando nós correspondemos à graça de Deus, Deus vai operando milagres no nosso coração, na nossa alma. Veja aqui a primeira leitura de hoje, retirada, a continuação do livro do Gênesis. Deus não abandona a terra, Deus está novamente como que recriando. Diz aqui que depois de 40 dias de chuva, de 40 dias de dilúvio, Noé abre a janelinha da arca, solta um corvo, o corvo fica sobrevoando, solta a pomba volta, porque não tem onde pousar. 7 dias depois ele solta novamente, a pomba volta com as patinhas sujas de terra e com um galho verde de oliveira, indicando o quê? De que a água estava baixando, de que aquilo iria passar, de que o dilúvio havia passado. E Deus diz, Noé oferece um sacrifício a Deus, e Deus diz: eu nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más desde a juventude. Não tornarei também a ferir os seres vivos como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais hão de acabar. Isto é, Deus promete que aquela renovação que Ele fez, isto é, Ele recriou a terra, de alguma maneira, destruindo tudo e tudo recomeçando por Noé, que Ele não abandonaria a criação. E assim, Deus vai continuar com Abraão, quando Ele fizer aliança com Abraão. Ele vai continuar com Moisés, quando Ele der os 10 mandamentos a Moisés, para que o povo corresponda mais profundamente à sua vontade. Deus vai continuar com os profetas, quando o povo foi infiel, abandonar o Senhor, Deus enviará profetas para trazer o povo novamente à fidelidade. E Deus levará à plenitude isso em Jesus Cristo. E Deus continua na história com a sua igreja, que é Cristo que caminha na história. Deus que não abandona o seu povo, Deus que não abandona a sua igreja. Que nós hoje então, meus santos, peçamos hoje, quarta-feira, um dia que nós sempre nos voltamos com confiança para o nosso Pai, São José, que nós peçamos a intercessão de São José, Ele que é o servo fiel e prudente, que Ele nos ensine a fidelidade,
que Ele nos ensine a docilidade. Ele que foi dócil à vontade de Deus, dócil à graça de Deus, que não disse não à vontade de Deus, que Ele interceda por nós, para que nós sejamos dóceis também, e Deus assim possa completar a obra começada em nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.